Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É com alegria que estamos juntos nesta aula de orientação didático-pedagógica para que no próximo domingo, eu e você possamos ministrar uma escola dominical maravilhosa. Estou vendo aqui no calendário, o próximo domingo é dia 29 e dia 29 nós estaremos juntos, trazendo a palavra de Deus para nossos queridos alunos. 500 anos de reforma, 50 anos da nossa obra. Sola Escritura foi o primeiro brado de vitória. E por que sola Escritura? Porque nenhum outro livro a nós literalmente interessa, nos chama atenção, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É aquela frase absolutamente chave que falamos desde a primeira lição. A Bíblia, ela não é o tipo do livro que o homem escreveria se pudesse, ou que poderia escrever se quisesse. Não tem como. Nenhum homem conseguiria escrever a Bíblia. Óbvio que Deus usou homens, usou suas singularidades, usou seus estilos, usou-os nos seus tempos, mas é impossível Amós ter escrito o que escreveu, é impossível Oséias ter escrito o que escreveu. Isaías, então, meu Deus do céu, Isaías muito menos. Mateus, Marcos, Lucas, João, muito, absolutamente muito menos. É óbvio que por trás de cada um está um grande autor. E esse grande autor é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é aquele em que nele estão todos os conhecimentos, riquezas sobre Deus, e como Deus foi bondoso ao nos enviar seu amado Filho Jesus Cristo. Seu amado Filho Jesus Cristo. Então, sola Escritura. Sola Escritura. Nenhum livro tem repercussão entre nós, nada que é dito tem repercussão entre nós, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. E sola Escritura porque, na aula passada, estudando a própria Bíblia enquanto Bíblia, analisando a palavra do Senhor enquanto palavra do Senhor, nós vimos que realmente a Bíblia é um livro absolutamente singular, único. Não há livro como ela. É absolutamente singular e único, em primeiro lugar, por causa da continuidade. Imagine um livro composto de 66 livros, escrito por 40 autores diferentes, no mínimo, num período de 1.600 anos, escrito por autores absolutamente diferentes, muitos deles sem contato um com o outro, e simplesmente ter uma única mensagem. Isso, historicamente, geograficamente, filosoficamente, é impossível. Só Deus, para nos ter dado um livro tão maravilhoso quanto a sua palavra realmente. Em segundo lugar, é um livro singular, único, absolutamente único, em razão da sua sobrevivência. Quando você analisa toda a perseguição que a Bíblia sofreu, ela, se fosse um livro absolutamente humano, ela já teria deixado de existir há muito tempo e teríamos somente a notícia histórica de que um dia um livro dizendo-se sagrado existiu entre nós, mas que deixou de existir, que não tinha fundamento e etc. Mas quando você vê a sobrevivência da palavra de Deus, você vê que Deus vela por sua palavra, E isso é simples de entender. Por quê? Por uma razão simples. Porque no Salmo 119, versículo 89, diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ela não veio da terra, não é produto humano. Ela veio do céu. Ela é produto divino. Agora,
Sola Escritura em segundo lugar, por quê? Porque a Bíblia continua naquela nossa inteligência e raciocínio sendo um livro singular em razão do milagre das traduções, né? Tradução não é um milagre, né? Tradução nada mais é do que você trazer um escrito de uma língua para uma outra língua. Isso é tradução, né? A tradução hoje é algo tão normal, corriqueiro, que você tem até o tal Google Tradutor, né? Então você está numa cidade que não fala a tua língua, você tem condições, por intermédio de um celular, para quem não sabe isso existe, você fala na sua língua e aperta um botão e aquilo que você falou na sua língua sai na língua do outro. E o outro responde, você aperta um botão e o celular traduz imediatamente para você aquilo. Então, isso é tradução. Isso é tradução. Então, tradução é algo muito simples, tranquilo, fácil, moderno, dinâmico. Mas que história é essa de o milagre das traduções? E por que a Bíblia é única, é singular, em razão desse fenômeno, o milagre das traduções? Bem, a ideia é a seguinte, meu querido professor de Escola Bíblica Dominical, que no próximo domingo, estou vendo aqui, domingo próximo é dia 29, né? Se não me falha a memória, está aqui, dia 29. E que no próximo domingo estará ministrando a palavra de Deus. Escute, a ideia central é a tradução da Bíblia foi envolvida num processo tão difícil que só Deus poderia ter realizado. Está me ouvindo? Assim como o surgimento da palavra de Deus foi produto de Deus, porque os autores humanos que escreveram não tinham possibilidade de o fazer. Quando você analisa historicamente o fenômeno das traduções da Bíblia, você vê que nenhum dos tradutores por si mesmo teria a possibilidade com suas próprias forças de o fazer, por si mesmo. Então, William Tyndale, nosso querido William Tyndale, isso mesmo, Wycliffe, né, o grande Wycliffe, para o espanhol, o próprio Lutero, né, para o espanhol, os grandes Bonifácio Ferrer, né, um dos maiores de todos, o Juan Pérez de Pineda. Quando você estuda a história de cada um destes homens e vê o que aconteceu para que eles pudessem traduzir a Bíblia, aí você vê que a tradução da Bíblia foi produto de milagre. E milagre, meu amado irmão, não é feito por homens. Milagre é feito por Deus. Então, esse é um ponto tão relevante, que eu resolvi colocá-lo numa única lição. Porque isso tem que ser absolutamente entendido, discernido, e quando você terminar sua escola no próximo domingo, não se preocupe se todos os amados irmãos de sua classe estiverem com os olhos cheios d'água,
Não se preocupe se muitos estiverem de joelhos, glorificando a Deus e agradecendo pelo milagre das traduções. Eu só te peço, por gentileza, que você guarde essas informações iniciais, porque esse é o seu grande objetivo. Se o escrever da palavra de Deus já foi um produto só de Deus, porque autor nenhum conseguiria fazer, as traduções da palavra de Deus foi um produto de um milagre maior da parte de Deus, porque por mais que os grandes tradutores desejassem fazer, só a mão de Deus para protegê-los e para possibilitá-los esta grande empreitada. Então, irmãos, sigam exatamente, didaticamente, o que nós vamos fazer agora, tá bom? Sigam exatamente o que vou lhes pedir. Às vezes eu peço assim, de forma tão insistente. Eu sei que você tem liberdade para dar sua aula como você quiser. Eu, de maneira alguma, mando em sua aula. Mas essa aula aqui eu preciso que você ministre como eu vou lhe passar agora. Me faça esse grande favor, tá bom? Primeira coisa que eu preciso é que você tenha nas mãos um papel e uma caneta. Vamos juntos? Um papel e uma caneta, por gentileza. Porque existem algumas informações que não estão aqui na sua revista e que elas são fundamentais no início da sua lição de domingo. Já pegou um papel, uma caneta? O vídeo na internet é fantástico, né? Ele possibilita que você congele, pegue o papel e a caneta, que você congele, anote. Eu acho a internet uma coisa fantástica. Que bênção que Deus nos deu, não é? E glória a Deus pelo YouTube, né? Glória a Deus pelo YouTube. Tem gente que olha para as coisas de Deus e as criações humanas e diz: meu Deus, isso é do diabo, é do diabo. Não, meu amigo, vá usar para a glória de Deus, você vai ver como é fantástico, né? Então vamos juntos. Como você vai começar a sua escola bíblica dominical? E a página 29 vai ser fundamental. Eu preciso que você comece na página 29, né? Então, olhe para ele e diga: irmão, vamos abrir na página 29. Muito bem feita, né? Muito bem colocada. O pastor Heber faz um trabalho muito bom. Glória a Deus pela vida, né, do pastor Heber. Então, estudo 4, sola escritura, a singularidade da Bíblia, o milagre das traduções. O milagre das traduções. Aí você leia o texto áureo. O texto áureo é 1 Timóteo 2, 1, 3 e 4, que diz: exorto-vos, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pois isto é bom e agradável diante do Senhor. O que é bom e agradável diante do Senhor? Oração, súplica por todos os homens, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam o quê? Salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus tem um desejo. Que todos os homens sejam o quê? Salvos. E que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento da verdade? É o pleno conhecimento de Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Então, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, qual é o grande desejo de Deus? Que todos os homens sejam o quê? Salvos, e que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da o quê? Verdade. Essa é a razão pela qual a Bíblia existe. Essa é a razão pela qual Deus, durante 1600 anos aproximadamente, usou 40 homens
que tinham posições absolutamente diversas, que tinham conhecimentos absolutamente próprios. Muitos nunca se conheceram entre si, e usou estes homens para nos trazer a verdade, nos trazer o conhecimento sobre ele. Daí surgiu a Bíblia. A Bíblia existe como desiderato, ou seja, a Bíblia existe em razão do desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você viu o que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar a última lição e trazer para cá e fazer o link. Compreendeu? E aí você termina este seu momento introdutório dizendo exatamente o seguinte: olha, irmãos, o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esta última parte do versículo, ela vai ser aquele elo na nossa lição. Você vai repetir muitas vezes que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí você olha para o seu irmão e você diz o seguinte: escrita a palavra de Deus, ela foi originalmente escrita em hebraico e aramaico, o Velho Testamento, e o Novo Testamento predominantemente em grego. Hebraico, aramaico e o Novo Testamento predominantemente em grego. Estas línguas são línguas mortas. O hebraico da época de Cristo já não se fala mais. O hebraico de hoje em Israel é outro. O aramaico da época de Cristo já não se fala mais. E o grego, chamado grego koiné, da época de Cristo, também já não existe mais. Então, naturalmente, Deus, quando inspirou homens, para escrever a sua palavra, Deus sabia que após o registro e a união dos 66 livros, sua palavra ia ter que ser traduzida. Por quê? Porque na medida em que, olha que interessante, na medida em que lá na Torre de Babel o Senhor confunde as línguas e muitas línguas são criadas, e os povos se dividem ali na Torre de Babel, é lógico que o Senhor Deus sabia que o seu livro, um livro que instruiria e que possibilitaria todos os homens chegarem ao pleno conhecimento da verdade, iria ser um dia traduzido para o inglês, para o francês, para o italiano, para o alemão. Para que o irmão tenha uma ideia, olha que interessante na página 31, veja neste quadro que aqui está, olha que interessante, um número avassalador de traduções. E isso é um dado de 1998, porque não temos dados mais modernos que esse, né? Olha o número avassalador de traduções, né? Para que o irmão tenha uma ideia, em cima desse quadro, veja que nós temos hoje no mundo, como eu coloquei aqui, olha que interessante. E, de acordo com as sociedades bíblicas, a Bíblia, a porção dela foi traduzida para mais de 2.200 línguas, ainda que essas sejam apenas cerca de um terço das 6.500 línguas conhecidas. Ou seja, nós temos em média de 6.500 línguas conhecidas, fora as desconhecidas.
Então veja que se foi um milagre o surgir da palavra de Deus, um milagre maior ainda são as traduções, e isso demonstra a singularidade da Bíblia, porque nenhum outro livro tem tido por parte dos seres humanos um desejo tão extraordinário de ser traduzido. Olha que interessante. Então, falou isso para ele, ele vai ter na ideia o despertar de que, poxa, a Bíblia foi escrita, mas Deus sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que ela ia ter que chegar a todos para que todos, a lendo, chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus sabia que haveriam as traduções. Agora raciocine comigo, você acha que Deus que vela pela sua palavra não sabia disso? E Deus não ia mover homens para a tradução? Irmãos, eu às vezes me pergunto se o milagre maior foi ter a existência da Bíblia ou se o milagre maior foram as traduções. Às vezes me pergunto para isso. E aí depois que você despertar nele esta consciência de que Deus realmente já sabia sobre a questão das traduções, você, por gentileza, vai mostrar a ele a dificuldade que é uma tradução. Aqui está o centro de toda a lição. Mas pastor, e tudo que está aqui na revista? Calma, já eu vou te dizer como é que você vai usar. Aqui está o centro de toda a lição. Então você vai pegar um slide, vai botar no slide da tua igreja, o data show, ou então vai pegar em papel e vai divulgar o que vou lhe falar agora. Então nós vamos trabalhar com algumas ideias para demonstrar para eles na próxima aula quão difícil é traduzir, tá? Isso que o Google faz hoje tranquilinho, rapidamente no Google Tradutor, né? É a coisa mais difícil do mundo. E deixa eu te explicar por quê. Vai, anote aí, por gentileza, dificuldades para a tradução. E coloque do lado. 2 línguas, 2 mundos. 2 mundos. Qual é a ideia que você vai apresentar para ele agora? Você vai mostrar para ele que quando se quer traduzir um livro de uma língua para outra língua, então imagine que nós queremos traduzir algo do português para o alemão, ok? Algo do português para o francês, algo do português para o russo, algo do português para o mandarim, né? A língua na China. Você tem que entender que uma coisa é o Brasil, outra coisa é a Alemanha. Você tem que entender que há um mundo específico no Brasil e outro mundo absolutamente específico na Itália. São mundos completamente diferentes, com usos, costumes, tradições, entendimentos absolutamente diferentes. Então, quando alguém vai tentar traduzir alguma coisa, ele tem que, em primeiro lugar, fazer o quê? Vamos juntos. Ele tem que imergir, ele tem que entrar, ele tem que mergulhar no outro mundo para compreender corretamente as ideias do outro mundo. Porque senão ele não consegue traduzir nunca absolutamente nada. Nunca absolutamente nada. Então, lembre-se que cada língua reflete tão somente usos e costumes de um país. Usos e costumes de um país. Então não é tão simples você fazer uma tradução. Não é tão simples trabalhar com ideias como as que estão na Bíblia, de salvação, de perdão, de pecado, de
queda, de redenção, de sangue remidor, de vida eterna. Você acha que estas ideias existem em todos os países? Você acha que isso é comum para todos os povos, meu irmão? É lógico que não. Então, em primeiro lugar, para se tentar traduzir algo para um outro país, você tem que compreender, viver, imergir completamente naquela estrutura cultural. Então, a primeira barreira que se tem numa tradução é o que nós chamamos de barreira cultural, né? A questão da barreira cultural, ok? Agora, em segundo lugar, depois que você entende a cultura deste outro povo, a cultura deste mundo, aí é óbvio que você tem que compreender que cada língua é uma língua. Ou seja, não pense que o povo em alemão raciocina na estrutura linguística do brasileiro. Como assim, pastor? Que história é essa de estrutura linguística alemã e estrutura linguística brasileira? Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos juntos. Você sabia que cada povo organiza a sua estrutura de língua, a sua gramática de forma própria? E vamos lá. Vamos pensar numa frase bem simples. O menino comeu pão. Ok? Se você até quiser anotar, é muito bom. O menino comeu o pão. E vamos analisar sintaticamente como é simples. O menino comeu o pão. O menino, sujeito. Comeu, o verbo. O pão, objeto direto. Não é isso? A estrutura linguística brasileira que nos faz compreender as coisas é sempre assim. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, objeto. Sujeito, predicado. Sujeito, predicado. Né? Então, sujeito, quem pratica a ação, predicado, aquele que fez. Né? E aí a nossa estrutura linguística é sujeito, verbo e o objeto. Sujeito e predicado. O menino comeu o pão. Muito bem. E quando você pensa em alemão, eu não sei alemão. Eu não sei alemão. Isso, obviamente, eu fui pesquisar com amigos e eles me ensinaram isso. Quando você pensa em alemão, a estrutura normal, gramatical daquele povo não é sujeito, verbo e objeto, mas é sujeito, objeto e verbo. Então eles não falam o menino comeu o pão. Eles falam comeu o pão o menino. É assim que eles pensam. Comeu o pão o menino. Então, olha como é estranho. Olha como é estranho. Por exemplo, em hebraico hoje, eles não iam falar o menino comeu o pão. Eles iam falar comeu o menino o pão. Por quê? Porque eles não têm sujeito, verbo e objeto. Com eles é verbo, sujeito e objeto. Então, comeu o menino o pão. Comeu o menino o pão. No hebraico, eles começam sempre com o verbo. E aí é que depois eles botam o sujeito, e aí depois eles botam o objeto. Tá bom? E vou lhe dar até um exemplo bíblico disso. Em Gênesis capítulo 1:1 diz o quê? Vamos lá? Se você pegar a sua Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Então veja que o verbo vem sempre antes do sujeito. Criou Deus. Isso aí é hebraico. Hebraico puro. Se nós fôssemos traduzir a Bíblia para o português puro, então seria o sujeito antes do verbo. E aí a frase ficaria assim: no princípio Deus criou. No princípio Deus criou. Então veja
que você tem problemas muito sérios na hora da tradução. Você tem que conhecer a gramática daquele povo, ver como é que eles pensam, se eles colocam o sujeito antes, o verbo depois, o objeto depois, ou o objeto no meio, ou o verbo depois, para poder pegar a ideia que está naquele livro e colocar exatamente a mesma ideia de forma inteligível para o outro povo. Pense se tradução é fácil. Pense se tradução é fácil. Então você tem a barreira cultural, você tem a barreira gramatical, a barreira que nós vamos chamar de linguística, tá bom? A barreira cultural, são dois povos, dois mundos. Você tem a barreira linguística, tá certo? Você tem a barreira sociológica. O que é a barreira sociológica? Bem, vamos juntos. Você ainda tem o problema de cada língua ter expressões próprias. Cada língua ter expressões próprias. Então, traduzir não é simples, não é como só o Google Tradutor, né? Traduzir não é simples. Por quê? Porque cada língua tem as suas expressões próprias. Por exemplo, você sabia que saudade, com tudo que significa saudade, só a língua portuguesa tem? Tentaram traduzir para o alemão, não conseguiram. Tentaram traduzir para o italiano, não conseguiram. Para o espanhol, não conseguiram. Então tem expressões que são únicas de cada língua. Tá vendo como é fácil traduzir? E aí você vai demonstrando para o seu aluno, ele nunca pensou, tradução da Bíblia é uma coisa simplesinha. Ele agora está vendo quão difícil é. E o problema, se cada língua tem expressão própria, olha o problema sério. Às vezes a língua para onde você quer traduzir não tem termo equivalente do que está dentro da obra que você está traduzindo, cara. Vou lhe dar um exemplo. Irmãos missionários evangelizando no centro da África chegaram naquele versículo bíblico que diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu porém os limpo e o torno branco mais do que a alva lã, né? A lã ou neve. E aí o que acontece? Você está na África, você simplesmente não tem de maneira alguma nem neve, você não tem neve, lá era um local que não se tinha lã, e a lã que se tinha não era alva, era escura, e aí os tradutores ficaram assim, meu Deus do céu, como é que eu digo que o sangue de Jesus nos torna o nosso coração limpo e deixa branco. Aí até que, por uma coincidência, eles estavam tomando água de coco, quando abriram aquele coco verde, que viram dentro do coco a polpa, né? A polpa do coco, e viram que era branca, aí sim, aí traduziram. Os seus pecados serão tornados mais brancos que a polpa do coco. Que a polpa do coco, ainda tem isso. Ainda tem isso. Você tem esse problema que é a questão de não existir na língua expressão própria, e não existe na língua termo equivalente. Agora presta atenção nisso. Fora as dificuldades normais de se traduzir, isso tudo você explica para isso, fora a dificuldade normal de se traduzir, você ainda tem um problema muito sério na questão das traduções da Bíblia.
você tem a igreja oficial da época, a Igreja Católica Romana, proibindo qualquer tradução, não querendo que a Bíblia chegue a ninguém, absolutamente ninguém. Você tem uma perseguição terrível a qualquer um que quisesse traduzir. E o pior, vai comigo, como a maioria dos poderosos estavam ligados à igreja oficial da época, a Igreja Católica, meus amados irmãos, então quem quisesse traduzir a palavra de Deus ainda teria a barreira financeira, não teria grana nenhuma, não teria possibilidade nenhuma, não teria recurso nenhum, não teria gente à sua disposição. O trabalho era o mais difícil possível. Compreendeu o que era a tradução da Bíblia? Compreendeu? Então é óbvio que gente, tá aqui na página 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, gente como esses grandes irmãos em Cristo foram heróis da fé. Na página 32, John Wycliffe. Na página 33, William Tyndale. Na página 34, Lutero. Na página 34 também, a Bíblia dos Irmãos Anabatista Alemães. Na página 35, Bonifácio de Ferrer, Francisco de Ezimas, esse grande homem de Deus, Juan Pérez de Pineda, Cipriano de Valera, né? A Bíblia em espanhol, depois a Bíblia em francês, o Jacques Lefebvre, né? E depois a Bíblia holandesa, a Bíblia italiana, esse homem de Deus, o Antônio Bruccioli, né, página 39. Você acha que foi esses homens? Esses homens foram verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis, porque além de toda dificuldade, uma natural tradução, esses homens ainda enfrentaram o ódio irracível da Igreja Católica com as suas perseguições, a inexistência de recursos financeiros, de incentivos financeiros, o ódio dos grandes reis e poderosos na sua época, para que a Bíblia chegasse a todos e para que o conhecimento de Deus atingisse a todos. Agora vamos juntos. Eu vou lhe fazer uma pergunta extremamente simples que você vai fazer para o seu aluno depois que explicar estas dificuldades que existem aqui. Deixa eu só... quando você falar da questão do ódio da Igreja Católica e da inexistência de recursos financeiros, aí você fala, obviamente, isso aqui tem o nome barreira política. Barreira política. Tá? Ainda tinha a barreira política, né? Que quem detinha o poder não queria que a Bíblia chegasse na mão de todos os homens. Aí eu te pergunto, olhe para mim, quem em sã consciência, diante de todas essas dificuldades, quem em sã consciência, meu amado irmão, iria querer traduzir a Bíblia? Vamos lá, é simples. Se você traduzir e te pegarem, vão te matar, vão te arrebentar, vão te tirar a vida, vão te tirar os bens. Seus filhos, sua família são exterminados. Exterminados. Para você ter uma ideia, esses dois grandes homens que estão na página 32 e 33, John Wycliffe e William Tyndale, tá? John Wycliffe, ele teve morte natural, né? Porque a Igreja Católica não conseguiu matar. Ele simplesmente vem de uma família muito rica, e aí ele estuda em Oxford,
ele se torna doutor em Oxford, ele é um dos principais professores em Oxford. E aí o que acontece? Ele tem muita sorte da rainha da época, né, simplesmente defendê-lo perante os tribunais da Igreja Católica, e a rainha interceder, a rainha da Inglaterra interceder, pedindo para que não façam nenhum mal contra ele. Entendeu? Não façam nenhum mal contra ele. Mas chegou um momento em que ele foi destituído da cátedra, ou seja, o retiraram de professor de Oxford. Aí é o momento em que ele sai, ele deixa de pregar e ele passa a traduzir a Bíblia e produzir a Bíblia de forma muito grande. Ele passa a instruir seus alunos dentro da palavra, para que seus alunos saiam entregando Bíblias para o povo inglês e pregando. Tanto é que os seus seguidores eram chamados de Lollardos, ou seja, pastores pobres. Pastores que não eram do clero, pastores pobres, eram chamados de Lollardos. E ele só não foi morto, porque Deus o preservou. Mas o seu sucessor, na tradução da Bíblia em inglês, né, em inglês, que foi William Tyndale, ele enfrentou o ódio agora não só da Igreja Católica, mas também do rei de sua época. William Tyndale, ele também professor de Oxford, também doutor com cátedra, ele teve que fugir de Oxford. Ele vivia escondido no continente europeu. Ele saiu ali da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, ele consegue fugir para o continente europeu. Ele inclusive tem acesso a Lutero. Quando ele traduz, ele utiliza o mesmo texto grego que Lutero se utilizou, se tornam muito amigos e etc. E William Tyndale, ele só não foi preso antes porque ele era um homem que sabia falar 8 línguas tão fluentemente, e ele era tão hábil para se disfarçar que ele mudava o cabelo, ele mudava a textura da cara, ele era fantástico, ele andava, até que um dia um dos seus discípulos, falsos discípulos, o entrega e ele simplesmente é levado de volta para o Reino Unido, e ali ele é amarrado e ele é queimado vivo. E William Tyndale, que simplesmente expandiu a Bíblia para toda a Inglaterra, Escócia e toda a Europa, ele termina a sua vida gritando: Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Abra os olhos do rei da Inglaterra. E engraçado, Deus responde à oração dos seus servos, porque centenas de anos após, vai ao trono o rei James, né? E o rei James, já com a Inglaterra protestante, ele reuniu todos os grandes teólogos e ele pediu para produzir uma Bíblia que fosse unívoca em toda a Inglaterra, e daí saiu a Bíblia do rei King James, a Bíblia King James, né? Olha que coisa fantástica. Agora vamos juntos. Eu te pergunto, o que faz um homem simplesmente pegar a sua vida inteira, e mesmo com a possibilidade e com a convivência com a morte em todos os momentos, dedicar sua vida inteira à tradução? Me diga, a tradução. Me diga, quem faz isso? Ele não está ganhando nada. Ao contrário, está perdendo tudo. Ele não está crescendo em nada. Ao contrário, está botando a cabeça à forca. Mas é interessante quando uma vez indagaram a Tyndale, William Tyndale, por que ele fazia aquilo? Ele dizia: o meu sonho é que a criança camponesa saiba mais do evangelho que vocês, clérigos da igreja, né? E aí,
E eu te pergunto, quem é que está por trás desse movimento de pegar a Bíblia e traduzir para a língua do povo, para que o povo conheça? Quem? O Senhor Deus. O Senhor Deus. O Senhor Deus, que em Timóteo já tinha expressado de forma direta o seu desejo. O desejo do Senhor Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade. Amados irmãos, veja que o Senhor Deus levanta esses heróis da fé. Ele levanta John Wycliffe, ele levanta John Tyndale, ele levanta Lutero, com a Bíblia. Lutero pegou os últimos anos de sua vida enclausulado, escreveu a Bíblia em alemão, divulgou a Bíblia para toda a Alemanha. Ele levanta, aqui página 35, Bonifácio Ferrer, Francisco de Enzimas, esse grande homem, Juan Pérez de Pineda, Cassiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Ele levanta esses homens de forma extraordinária para mesmo contra tudo, contra todos, tudo e absolutamente tudo e todos, botar a vida à disposição de somente traduzir a palavra de Deus e alcançar todos os homens. Deus levanta Jacques Lefebvre na França, Deus levanta Jacob van Merlant na querida Holanda, e Deus levanta Antônio Brucioli, como está na página 39, na Itália, e por fim Deus levanta Antônio Ferreira de Almeida para traduzir a Bíblia para o português. Deus levanta esses homens. E cada um desses homens sofre uma perseguição muito grande, né? Na época de Antônio Ferreira de Almeida já era mais tranquilo, mas cada um desses homens sofre uma perseguição muito grande. E aí, como eu sei que não dá tempo de você falar de todos eles, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu vou fazer na sala de aula. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar só John Wycliffe e William Tyndale. Só John Wycliffe e William Tyndale. Tá? E aí, jogue a cara deles lá no slide e leia o texto que está aqui de John Wycliffe. Joga a cara de Tyndale no slide e lê o texto que está aqui. E aí você para e diz: olha, os demais, meus irmãos, vocês vão ler durante a semana em casa. E vocês vão ver que são histórias de homens que foram levantados por Deus para levar a Bíblia para todos, guiados por Deus para levar a Bíblia para todos. Agora me responda uma pergunta que é muito mais séria. Mesmo com toda esta dificuldade, mesmo com toda essa dificuldade, você acha que John Tyndale tinha condições de traduzir a Bíblia e divulgar a Bíblia como ele divulgou? Você acha que John Wycliffe tinha condições de traduzir e divulgar como divulgou? Você acha que Lutero tinha condições de divulgar como divulgou? Você acha que esses homens tinham condições? Quem foi que trouxe outros homens para estar perto deles? Quem foi que simplesmente levantou no coração do povo a vontade de gente abrir mão da vida e sair por aí distribuindo Bíblia e distribuir Bíblia e distribuir Bíblia e pregar o Evangelho? Quem foi? Quem foi? Ou você acha que esses homens sozinhos podiam alguma coisa? O milagre da tradução das Bíblias demonstra que a Bíblia é um livro único. E aí você pede para eles lerem todas essas páginas, ó, a página 33, a partir de Lutero, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 em casa. Ele lê esses outros homens, mas eu quero que você deixe claro isso, que eles não tinham condições sozinhos, que na época histórica eles tinham muito mais a perder que a ganhar na divulgação de todos esses fatos e na tradução da palavra de Deus. Aí depois que você fizer isso, como vai ser a sua conclusão? Bem, ele aqui vai estar assim: meu Deus do céu, só Deus poderia,
Só Deus poderia produzir as traduções bíblicas. Só Deus poderia. E olha que o Senhor Deus foi inteligentíssimo, né? Desculpe, Senhor, falar que o Senhor é inteligentíssimo. O Senhor é a sabedoria. Deus já utiliza, por causa das dificuldades culturais, duas línguas, dois mundos, né? Dificuldades culturais. Deus já utiliza gente do próprio contexto cultural para traduzir a Bíblia. É óbvio que Tyndale e Cliff, ingleses, traduziram a Bíblia para o inglês. É óbvio que Martim Lutero, alemão, traduziu a Bíblia para o alemão. É lógico que Ferrer traduziu a Bíblia para o espanhol. Ele era espanhol, né? É lógico que Antonio Buccioli traduziu para o italiano. Ele era italiano. Então, já se venceu muito, absolutamente muito, né? E aí, você vai, por gentileza, terminar a sua querida Escola Bíblica Dominical se utilizando de dois recursos. O primeiro recurso está aqui na página 30. Na página 30. Vá comigo para o ponto 2.3. Singularidade nas traduções. Tudo bem que eu coloquei antes daquele texto, tá? Mas vai ser a última coisa que você vai ler com seus alunos, vai ser este ponto aqui. Vai ser este ponto. Então leia a página 30, Singularidade das Traduções 2.3, o alcance da Bíblia, e a página 31. Mas leia mesmo. Um dos fatos mais intrigantes para a humanidade é a singularidade da Bíblia enquanto livro traduzido. E termine quando você chegar na página 31 dizendo: nenhum outro livro da história chega perto da Bíblia em atividade de tradução. E diga para o seu aluno que se ele quiser comprar o livro que está aqui na página 31 do professor Josh McDowell, é um dos livros mais importantes, é um daqueles livros que a gente tem que gastar dinheiro para ter em nossa biblioteca. Ler. Aí depois que você lê esse texto, isso aqui vai cair na cabeça dele, ele já vai estar muito tomado pelo Espírito de Deus e ele vai ver que não tem como. As traduções, a luta pelas traduções da Bíblia é um milagre que a torna um livro único no tempo e no espaço. E aí, amiguinho, você vai dar a conclusão final. Qual é a conclusão final? Na internet, nós temos um vídeo lindo de um povo na África recebendo a Bíblia. É incrível. O vídeo, ele mostra direitinho o avião descendo e o povo na África recebendo a Bíblia e aquela tribo louvando a Deus. Eles oram, eles agradecem pela Bíblia no idioma deles. Eu não sei se é Bíblia ou Novo Testamento, mas é um vídeo que tem que ser mostrado. Se você não encontrar esse vídeo, tá certo? Você, por gentileza, tem um outro vídeo da Bíblia chegando na China e dos irmãos, assim, tudo se acotovelando, pegando a Bíblia e beijando e dizendo: olha, finalmente a Bíblia no nosso idioma, algo lindíssimo. Use um desses dois vídeos. Eu vou pedir para o meu cunhado ver se ele acha esse link para passar para vocês, este link. Mas use um desses dois vídeos e, ao terminar, ore e agradeça a Deus. A Bíblia é um livro único. Irmãos, sola Escritura para todo sempre. Sola Escritura. As traduções e o milagre das traduções demonstram que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque Deus vela por sua palavra e pelo fato dele desejar que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade,
é que esses grandes heróis da fé, que estão aqui na página 32, 33, 34, até a página 39, deram suas vidas. Deus te abençoe. Na próxima aula, o Senhor te use como nunca, mas não deixe de terminar a aula ou com esse vídeo da Bíblia chegando no meio dos chineses, ou da Bíblia chegando nessa tribo da África. É fácil encontrar. Botou no YouTube, aí você coloca assim, Bíblia chegando em tribo africana, alegria da tribo africana recebendo a Bíblia. É lindíssimo o vídeo. Vale a pena, e vale muito a pena. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te deu uma aula maravilhosa. O Senhor esteja contigo. Amém.